Olá! Hoje eu quero conversar com você, testemunha de Jeová, sobre o texto de Mateus, capítulo 28 e versículo de número 18. Isso mesmo, Mateus capítulo 28 e versículo 18. Certamente você disse, já sei o que diz lá no texto. E é possível que você saiba porque é um texto muito conhecido. Antes de ler o texto, eu quero deixar aqui não sei se posso chamar de lembrete, um esclarecimento. Pronto. Todas as pessoas, tanto crentes como descrentes na doutrina da Trindade, precisam urgentemente reconhecer de que não é um assunto fácil de ser tratado. Não é um assunto fácil de ser estudado. Não é um assunto fácil de ser entendido. A pessoa, tanto crente, que é o meu caso, sou crente na doutrina da Trindade, a pessoa, tanto crente como descrente na doutrina da Trindade, não pode deixar de reconhecer isso, porque senão ela corre o risco de se tornar uma idiota. Isso mesmo, não tenha ou não se sinta como ofendido. Por que a pessoa se torna uma idiota? Porque ela se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, que não domina de fato, que não domina de fato determinado assunto e começa a fazer loucuras para embasar na Bíblia aquilo que ela não entende, não domina na sua completude. Não é fácil para os crentes da doutrina da Trindade explicá-la em sua plenitude, em sua totalidade, como também não é fácil para os descrentes nessa doutrina negá-la na sua completude, na sua totalidade. A pessoa que é descrente na doutrina da Trindade, na tentativa de negá-la, ela é capaz de fazer loucuras. Como, por exemplo, ela é capaz de forjar um entendimento do texto bíblico, de negar, de falsificar o entendimento do texto bíblico. Mas ela também é capaz de, muito além disso, ela é capaz até de adulterar uma tradução da Bíblia Sagrada para ajudá-la a negar a doutrina da Trindade, que ela não compreende na sua totalidade e por isso tem dificuldade em negá-la. Solução: forjar um texto bíblico. É como alguém que não tem direito a tal propriedade e forja um documento dizendo-se dona dela. Dado o esclarecimento, vamos ao texto de Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, após ressuscitar, ele disse aos 11 discípulos: é-me dado todo o poder ou toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus está dizendo para os seus 11 discípulos de que ele está onipotente. Entende-se por onipotente aquele que tem todo o poder, o todo-poderoso. Ele disse: é-me dado todo o poder ou toda a autoridade, onde? Nos céus e na terra. Eu quero usar esse texto para fazer 7 perguntas a você que é testemunha de Jeová, ou até não testemunha de Jeová, mas que não acredita na doutrina da Trindade, na sua completude, e faz loucuras, tal como já disse, forjar um entendimento bíblico e forjar, adulterar
o próprio texto bíblico, como fez a torre de vigia, como fez o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Primeira pergunta no texto bíblico de Mateus 28, 18. Deixa eu encostar meu esboço aqui no pedestal improvisado. Primeira pergunta em Mateus 28, 18. Quem deu a Jesus todo o poder nos céus e na terra? Ou quem deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra? Você diz, essa resposta aí é fácil, e realmente é. Quem tem convivência com a Bíblia Sagrada sabe que quem deu esse poder a Jesus foi o seu Pai, foi Deus. Ok. Primeira pergunta está solucionada. Segunda pergunta. Deus, seu Pai, deu todo o poder a Jesus, seu Filho. E Deus ficou sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade? Pois Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A gente não vai cair na tolice, na idiotice de dar uma segunda interpretação à palavra toda ou todo. Está entendido de que todo é todo mesmo? De que toda é toda mesmo? É tudo. E Jesus disse, é-me dado toda a autoridade ou todo o poder nos céus e na terra. Então a segunda pergunta é, Deus, seu Pai, deu a Jesus todo o poder ou toda a autoridade. Deus ficou sem nenhum poder e sem nenhuma autoridade? A menos que você diga que os dois têm todo o poder e toda a autoridade. Como me disse loucamente uma testemunha de Jeová certo dia em um dos vídeos meus, quando Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Aí a testemunha de Jeová entrou e comentou, o Alfa e o Ômega é Jeová, mas Jesus também é o Alfa e o Ômega. A gente sabe que Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto. Aí ele tentando negar que Jesus era o Alfa e o Ômega, disse, mas Jesus também é chamado de Alfa e o Ômega. Esse tipo de loucura, de idiotice que eu falo. Na tentativa de negar, comete idiotices. Segunda pergunta, vou repetir. Deus, seu Pai, deu todo o poder a Jesus, seu Filho. Deus ficou sem nenhum poder e sem nenhuma autoridade? A menos que você diga que os dois são todo-poderosos. Segunda pergunta, ou melhor, terceira pergunta. Há dois que são ao mesmo tempo todo-poderoso? Porque Jeová disse, eu sou o Deus todo-poderoso, Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí vem Jesus e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Os dois são todo-poderoso, ou então Jesus agora é todo-poderoso e Jeová ficou sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade. Essa é a terceira pergunta, né? A quarta pergunta. Jesus, antes de vir ao mundo, tinha todo o poder e toda a autoridade? Ou ele, depois de ressurreto, lhe foi devolvido todo o poder e toda a autoridade? Deixa eu melhorar a pergunta. Jesus, antes de vir ao mundo, tinha todo o poder e toda a autoridade e deixou de ser porque se transformou em homem, conforme Filipenses 2, 5, 6 e 7, que diz que ele se esvaziou da sua forma de Deus. Ao se esvaziar de sua forma de Deus, ele deixou de ter todo o poder e toda a autoridade? Ele tinha antes de se tornar homem?
e depois de ressurreto, Deus lhe devolveu todo o poder e toda a autoridade? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando o que foi que aconteceu ali. Esta é a quarta pergunta. A quinta pergunta, deixa eu virar aqui a página. A quinta pergunta é: como que alguém que é todo-poderoso, pois Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quinta pergunta: como que alguém que é todo-poderoso, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, não é o Deus Todo-Poderoso? Conforme creem as testemunhas de Jeová, afirmam que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Ora, Jeová é Deus porque é todo-poderoso. Hoje, Jesus é todo-poderoso e não é Deus? Sexta pergunta: como que alguém que é todo-poderoso, que é o caso de Jesus, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ou toda a autoridade nos céus e na terra? Eu pergunto, como que alguém que é todo-poderoso não se pode orar a esta pessoa? Que complexidade as testemunhas de Jeová criam? Jesus é todo-poderoso ou está todo-poderoso, mas não se pode orar a ele? Sétima pergunta: como que alguém que é todo-poderoso não se pode adorar a ele? Ora, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ou toda a autoridade nos céus e na terra. Mas as testemunhas de Jeová dizem que não se pode adorar, me perdoem, não se pode adorar a esta pessoa. Veja que eu estou fazendo essas perguntas para mostrar de que não é fácil negar a doutrina da Trindade, como não é fácil também compreendê-la na sua completitude, na sua totalidade. Fica as perguntas para você, testemunha de Jeová, responder e não permitir que o corpo governante, que a torre de vigia, pense por você. Deus te abençoe. Até a próxima.